Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa tarde de segunda-feira, né? Primeiro dia da semana, 16 de dezembro de 2024, 27 graus nesse momento, probabilidade de chuva, vai ter chuva aí, 35% e vai aumentar a probabilidade, porque ela deve aparecer no final da tarde aí. A umidade está em 68%, mas deve cair um pouquinho, depois vai subir novamente. Por enquanto, esta vai ser a máxima temperatura de hoje, 27 graus. E a mínima foi logo pela manhã, de 20 graus, né? Então, passando aqui para poder falar para você, primavera está indo embora, bem-vindo aí o verão. Temperatura deve subir, nós estamos no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, esse vale que se chama Ribeirão Preto, um vale quente, né? Pouco vento, muito calor. Dizem que aqui tem um cunho de vulcão. Parece que anteriormente houve, ou que Ribeirão Preto está sobre uma cratera de um vulcão. Mas é tudo muita especulação, né? E a gente ainda não sabe de tudo realmente o que é. Passando aqui para poder falar, eu preciso falar de 3 coisas, rapidinho. Escorpiões e o mosquito Aedes aegypti, que a fêmea desse mosquito, ela transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, se for hemorrágica, pode te matar. Então, retire de dentro da sua casa toda e qualquer oportunidade que você tenha aí para poder tê-lo como inquilino. Esse não é um bom inquilino. E os escorpiões também é um outro inquilino que você não deve querer tê-lo por perto, tá? Então, limpa aí a sua casa, tira os escombros, tira a possibilidade de ter aqueles vasilhames com água parada. Tudo que for água parada é favorável para o Aedes aegypti. E tudo aquilo que for escombro, tijolo, telha, madeira, lata velha, acaba ficando para poder se tornar um local de criadouro de escorpião e de mosquito também, tá bom? Além de outros bichos, né? Animais peçonhentos aí, ratos, baratas, besouro, esses negocinhos que não são bons para a saúde, não vai te ajudar em nada a tê-los como inquilino. Então, limpa o seu quintal o mais breve possível, que aí você evita ter escorpião e também o mosquito Aedes aegypti. Uma outra situação, hoje está até gostosinho o clima, mas a temperatura deve subir ao longo da semana que vem e vai complicar a situação para aqueles que gostam de fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Gente, larga onde você teimoso, ou teimosão, cadê? Aí é teimosão. Teimosão tá aí. E os teimosinhos também que gostam de ir atrás dele. Os teimosinhos são menos, sabe? Mas o teimosão, ele entrou naquela de tirar a camiseta 1h da tarde e fazer exercício 1h da tarde ao ar livre, né? Aí já sabe o que aconteceu, né? Já sarou, né? Graças a Deus. Mas, se você não é nem um teimosão, nem um teimosinho, seja inteligente. Se você for inteligente, você vai ver o mal e vai fugir. A Bíblia fala que o sábio vê o mal e se esconde. Existe um mal em ter uma insolação e uma desidratação. Sabe qual é o mal? Você vai ter que fazer parte do ambiente hospitalar, numa UPA, numa UBS, numa UBDS. Vai ter que passar creme, vai ter que passar umas pomadas na queimadura. Você vai ter que tomar muito soro para poder se reidratar. Então, para quê? Faz exercício depois das 4 ou antes das 10. Pronto, tá tudo certo. Beleza? Então, escorpião, dengue, exercício. Já foi falado tudo que precisava, agora eu vou falar a respeito desse versículo. Esse versículo, ele faz um chamado, e ele faz uma pergunta. Paulo, quando está escrevendo aos cristãos em Roma, estavam passando por perseguição. Era um tempo de muita perseguição. Era um tempo de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas necessidades. E os cristãos, os judeus que eram cristãos, estavam sofrendo muito. E aí Paulo manda uma carta para eles. É a carta de Paulo aos romanos, dizendo assim, aos cristãos, aos irmãos romanos, está dizendo assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem normalmente é uma pessoa, não é? A pergunta está falando, quem nos separará do amor de Cristo? Quando ele dá a relação, que são 7 aí, ele fala de coisas. Presta atenção para você ver.
Será tribulação? Quando você faz pergunta sobre tribulação, você pergunta quem? Não, né? Angústia. Perseguição. Perseguição não é quem? Fome. Nudez. Perigo ou a espada? Quem é espada? Quem é perigo? Quem é nudez? Quem é fome? Quem é perseguição? Quem é angústia? Quem é tribulação? São 7, tá? Aí você fala assim, por que ele pergunta, no mesmo versículo, no 35, ele pergunta assim, quem nos separará do amor de Cristo? Usando estas situações, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem é? O soldado romano? Ou aquele que era aquele ditador que estava lá naquele momento? Aquele sujeito que estava fazendo ali, que era o imperador, né? E o imperador Cláudio, que era no tempo aí que Paulo escreveu essa carta aí, ele expulsou os cristãos, os judeus cristãos de Roma. Ele expulsou. Tem 2 aí que a gente sempre vê, que é Priscila e Áquila. Esses foram forçados a deixar Roma, resultando aí que deu uma congregação que se tornou majoritariamente gentílica. Não tinha cidadãos romanos, cristãos judeus aí. E aí fala assim, ó, então eram os gentios, né, que estavam formando essa congregação, e Paulo volta e escreve para eles, ó, tem tensão aí no meio das comunidades judaicas, gentílicas, uma exacerbada diferença cultural e religiosa. E aí Paulo escreve essa epístola aí, essa carta, para abordar as divisões e promover a unidade entre os crentes. Era isso. A intenção de Paulo era promover a unidade para que um ajudasse o outro, amparasse o outro e que não houvesse divisões. Mas era um tempo em que perseguição era normal e até ocorreria morte. Quem desobedecesse poderia ser decapitado. Aqueles que continuavam falando, que eram presos, antes de serem mortos, tinham suas línguas decepadas, cortadas, para que não cantassem, para que não falassem. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam cantando, passando por problemas, por dificuldades, por necessidades, por essas e outras. Eu quero chamar você aqui, bem pertinho aqui de mim, vem cá. Você que está aí no ambiente hospitalar e que você esteve esperando todo esse tempo, né? A manhã inteira a gente chegar e entrar aqui, mas a correria não nos permitiu. Presta atenção aqui, ó. Muito me assusta, não é pouco não, muito me assusta esse evangelho que só fala de prosperidade, porque Jesus não falou nada de prosperidade. Jesus não falou nada de ter um carro novo, uma casa nova, uma roupa boa, comer do bom e do melhor. Não falou. Não é pecado isso, presta atenção. Eu já falei isso outro dia, numa live aqui. Não é pecado ter tudo isso se você trabalha, se você ganha o seu dinheiro honestamente, se você tem fruto do seu trabalho, o dinheiro necessário para ter essas coisas. Legal, não tem problema nenhum. Você só não pode ter o coração nesse dinheiro, entende? Você só não pode ficar escravo desse dinheiro. A partir do momento que você coloca o dinheiro acima de Cristo, acima de Deus, você está idolatrando o dinheiro. Percebe? E aí é onde Paulo vem e entra e fala, quem que é que pode nos separar? A falta do dinheiro? Você pode ver aí que não tem, não cita dinheiro. Assim, será a tribulação? Pode. Todo tipo de problema, de dificuldade, de necessidade é tribulação. A angústia, tristeza, aquela tristeza dentro. A perseguição, gente te perseguindo de todos os lados. Não pode fazer culto, não pode pregar, não pode falar, não pode não sei o que. Ó, se você falar, vão te chamar lá nos tribunais e você pode ser condenado à morte. Ó, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem está colocando a mensagem é porque não é novo na live, está perdoado.
Mas não coloca mais não, tá? Porque fica fazendo um barulho aqui para mim. Então, a espada. Quem é que está sendo perseguido por espada hoje aqui no Brasil? Quem é que está sendo perseguido ou que tenha fome? Tem alguém que não deixa você comer? Os perigos de um leão, de uma onça, de um urso, sei lá, sair de dentro do mato e te engolir. Tem esses perigos. Nudez. Eu vou falar um negócio para vocês. Por pior que seja a situação da pessoa, e eu entendo bem disso daí, tá? Eu vivo no meio desse pessoal. Sempre eles têm uma roupa. Tem roupa boa. Porque o coração do brasileiro, como um todo, é bem acessível. É um coração bem mole, né? E quando ele fica sabendo de dificuldades, principalmente quando tem idoso e criança envolvido nessa situação, eles se tornam muito favoráveis às doações. E normalmente a gente instrui para que não se doe aquilo que você não usa. Não serve mais para mim usar porque está rasgado, está podre, está jogado. O meu fogão explodiu, o forno, eu não quero mais ele. Minha geladeira queimou o motor. Você vai doar sim. Normalmente você doa alguma coisa que a pessoa possa usar, usufruir por um tempo ainda, que seja pequeno, mas que dê para ela usar 1 ano, 2 anos, que ela possa respirar, e daí a pouco ela vai na loja e compra uma para ela. Mas aqueles que gostam de doar para poder desocupar espaço, não existe mérito nenhum nisso não. Sabia disso? Assim como não existe mérito, e nem sempre, presta atenção, nem sempre, quando está prosperando, o cidadão está tendo aprovação. Prosperidade não é a aprovação divina. Não é. Eu conheço um monte de gente, muitos, que são prósperos e não creem em Deus. Não acreditam, são ateus. Mas isso é o quê? Fruto do trabalho, da inteligência, do momento. Apareceu a oportunidade e a pessoa usou essa oportunidade, aproveitou essa oportunidade. E aí teve a prosperidade para eles. Tranquilo, é isso aí mesmo. Mas quando pegamos para poder saber, nesta situação aqui, era um tempo de muita dificuldade, de muito problema, muita angústia, muita tribulação, muita perseguição, muita fome, muita nudez, muito perigo, muita espada. Romanos 8,35, quando Paulo está escrevendo o capítulo 8, e ele vem desde o primeiro ali, né, do primeiro capítulo, vem falando de muitas coisas, mas aí quando chega nesta situação, ele está dizendo justamente isso. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? A pergunta então não deveria ser quem nos separará, o que nos separará do amor de Cristo, porque é uma coisa. A situação, uma imposição ou uma posição. O que pode te separar do amor de Cristo? A doença? Hoje. O que é que pode te separar do amor de Cristo? A soberba? A falta de humildade? Aquilo que nós falamos ontem? Eu não me humilho para ninguém. Pois é. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, te exaltará. Ele está falando. Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Presta bastante atenção nisso. Não existe nenhum tipo, e aquilo que nós falamos hoje de manhã é real, não existe nenhum tipo de promessa que você vai aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e que você vai ter um carro bom, uma casa boa, uma conta bancária bacana, um barco, um jet ski, uma lancha, ou ter uma chácara, um sítio, uma fazenda e ser abastado demasiadamente. Não tem essa promessa. É a promessa que você não vai mendigar o pão. Você não vai passar dificuldade. Quando o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua posteridade mendigar o pão, ele estava dizendo isso mesmo.
não vai passar fome, não vai passar dificuldade, não vai passar... Porque Deus sabe. Sabe aquele negócio que fala assim, ó, todas essas coisas aí em cima, Deus sabe. Não se preocupa com isso não. Todas essas coisas aí em cima, Deus sabe que vocês precisam. E Ele vai suprir. Mas não tem todas as demais coisas. É todas estas coisas que estão aí em cima. No versículo que está para cima. Assim, não vos preocupei com o quê? Onde morar, o que vestir, o que comer, o que beber. É isso, é o basicão. Lembra? Mas você pode não estar contente com o basicão. E é normal. E aí você vai trabalhar. Só que você não pode colocar o seu trabalho ou o dinheiro fruto do seu trabalho, ainda que seja digno, acima de Deus. Não pode. Não pode idolatrar o seu dinheiro ou querer subir a arrogância na sua vida porque eu tenho mais dinheiro do que qualquer um. Eu tenho mais dinheiro do que todos os outros da minha congregação, da minha igreja, da minha cidade. Existiu um homem que fez celeiros e amontoou, acumulou muitos cereais, e aí ele falou, agora come e bebe, minha alma. Ó, deleita-se, porque está tudo cheio, os celeiros são cheios, eu estou abastado, está tudo certo, está tudo bacana. E aí vem a voz e pergunta, doido, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem vai ser? O que tens preparado? Para quem será? Presta atenção nisso que eu estou falando, porque ainda que você esteja numa cama de hospital, ainda que você esteja passando por qualquer problema de dificuldade, de necessidade, de tristeza, de angústia, só tem um caminho, só tem uma solução para você, é Jesus. O que é que pode te atrapalhar de ter esse amor? O que pode atrapalhar a sua vida de ter esse amor? Então, passando daqui para poder falar para você, nesta tarde de segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Segunda-feira com 27 graus aqui em Ribeirão Preto. Então, passando para falar com você, que você tem essa oportunidade de aceitá-lo como o único suficiente salvador da sua vida nesta tarde. Lembra que eu escrevo sempre lá? Não estou falando de religião, estou falando de Bíblia, estou falando de palavra, estou falando de Jesus, não estou falando nada de religião. Não estou convidando ninguém a mudar de religião. Não estou. Beleza? Dado o recado, nós vamos orar. E essa oração, você sabe, cada um tem a sua relaçãozinha aí. Eu tenho a minha relação e muitos outros aí têm as relações. Algumas pessoas estão entrando na minha relação hoje porque estão precisando de oração. Outras Deus já está atendendo, né? No caso do Eduardo de Piracicaba, que já saiu da UTI e já se encontra em casa, já está em casa. Você que está aí, num leito de hospital, creia que Deus pode te levantar daí, pode tirar daí. E logo, logo, você vai estar junto com os seus familiares, assim como o Eduardo. Vai passar o Natal na casa dele, fazendo fisioterapia, tentando recuperar de algumas sequelas que ficaram do coma que ele passou, muitos dias em coma, né? Muitos problemas locomotor, muitos músculos que atrofiaram aí, agora vai precisar fazer uma fisioterapia forte, mas já está de alta e está bem de cabeça. Consegue mexer as pernas, consegue andar, pouca coisa de comida, está conseguindo colocar na boca, mas está liberado, mas tem aquela situação de falar assim, ó, ele estava mal e nós orávamos querendo saber o que nós estamos precisando aprender, o que o Senhor está querendo ensinar para ele, para a família, para todos que estão em volta, aqueles que são amigos. Eu
acho que é ensinar que a gente continue orando uns pelos outros, para nós que estamos longe, né? Então, é uma situação que às vezes eu falo, será que tá bom, tá certo? É isso mesmo? É com você. A oração dessa tarde é com você também. Vou orar. Se você quer aceitar Jesus, ore e diga para ele aquelas palavras que eu falei hoje de manhã, que eu deixei com vocês. Falei. Diga para ele que você está arrependido, que você quer ser aceito como filha e filho querido, que você aceita o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Dizendo isso, você estará tomando a melhor decisão de toda a sua vida. Não vou nem falar que estão falando aí que fico melhor sem barba. Tem gente que acha que não, e aí complica a situação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu somo a minha voz e a minha fé junto com os meus irmãos que estão orando comigo nesse momento. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua paz sobre a vida de cada um deles. Continua abençoando, fortalecendo, dando graça, dando saúde, prosperidade a todos aqueles que estão orando nesse momento, pedindo, colocando o seu problema, a sua relação nas suas mãos, diante do Senhor, confiados que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, será atendido. Por isso, nesse momento eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Escreve o nome deles no livro da vida e ajuda-os para que eles possam permanecer e que nada possa separá-los do amor do Senhor. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Valentina, pela Vera, pelo Rubens. Eu oro pela irmã Maria Dourado e pela sua família. Eu oro em especial por aquelas pessoas que estão fugindo de alguma coisa, da sua família, de alguma dificuldade, de algum problema, que estão se afastando das suas famílias. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família, pela Dona Néia e pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, agradecidos pela vida do Eduardo ali de Piracicaba. Continua com suas mãos estendidas sobre ele. Eu oro nesse momento pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre essa família. Da saúde, da paz, da prosperidade, alegria. E repreende em nome de Jesus todo espírito maligno que atua na vida dessa família, ou que vem atuando na vida dessa família, ou que vem perturbando a vida dessa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. As crianças, jovens, adolescentes, adultos, aqueles que terminaram o ciclo educacional, que já estão de férias descansando, recarregando as suas baterias, que o Senhor dê um tempo de descanso favorável para cada um deles. E todos aqueles que trabalham no ambiente escolar, que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, por aqueles que estão se recuperando nas suas casas, aqueles que estão nas clínicas particulares, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, que estão debaixo de opressão, de possessão, de depressão, de angústia, de tristeza, de tribulação, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta do emprego para eles, aqueles que são empregadores, aqueles que são empregados, que o Senhor faça prosperar esse empreendimento, que todos possam ter um ganho favorável para o sustento das suas famílias. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesse tempo de tantas pessoas com dificuldades, nós oramos agradecendo que o Senhor tem suprido a vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda e nos dá da tua graça. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho amado.
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Feliz tarde de segunda-feira. Uma grande semana para todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.